Então vamos lá, minha gente, começando mais um grupo de constelação, um grupo terapêutico de constelação familiar aqui no nosso espaço Florescer Terapias Integrativas. Lembrando que toda terça-feira acontece esse grupo e é uma maneira que eu encontrei para disponibilizar um processo terapêutico para as pessoas de forma mais acessível. Tem o valor de troca por encontro, mas é um valor acessível que a pessoa pode se organizar e mesmo assim, se ela não puder de jeito nenhum, eu costumo dizer que a gente sempre dá um jeitinho de ter alguma troca, de ter permuta, da pessoa fazer um lanche, um coffee, alguma coisa para equilibrar, né, o que ela vai receber com aquilo que ela pode dar. Então, não há desculpa, não há motivo para as pessoas não fazerem esse processo, que é tão importante. Eu me considero hoje uma jornalista, terapeuta, especialista no inconsciente humano. Então, a constelação familiar é a base do meu trabalho, mas eu não tenho só a constelação como formação. Mas a constelação, para mim, ela é tão completa, ela traz tantas respostas sobre o inconsciente humano, que eu acabo trazendo como carro-chefe do meu trabalho a constelação familiar. Então, eu faço a live da primeira parte do grupo toda terça-feira, que é a palestra temática, pelo Instagram, e esse vídeo também fica no YouTube, então vocês podem compartilhar, o pessoal que está aqui no presencial, e para vocês que estão em casa também, para estar com o conteúdo. E lembrando que a gente já começa a se trabalhar desde já, então não é só receber informações, conhecimento. Aí eu já vou dando comandos de reprogramação mental e emocional dentro do que a gente vai conversar aqui hoje, para que nós possamos liberar bloqueios que até então eram inconscientes para vocês. E hoje a gente vai falar de medos. Qual a origem dos medos? Bom, você vai me dizer assim, Gabi, eu tenho medo porque quando eu era pequeno, eu encontrei uma cobra no sítio e a partir dali eu passei a ter, de uma forma inesperada, traumática, levou um susto, né? E eu passei a ter pavor e trauma de cobra. Se fosse só isso, tava fácil. Por quê? Porque a gente iria atribuir o medo a uma experiência vivida, por exemplo, na infância ou em qualquer fase da vida. E se fosse, gente, fechou, né? O terapeuta, o psicólogo não ia ter tanto trabalho. Só que os grandes medos paralisantes na nossa vida, ou aqueles que inconscientemente nós estamos colocando energia neles, alimentando, são memórias que nós herdamos dos nossos antepassados, de experiências do sistema familiar. Aí já começa a loucurinha, né, Gabi? Começa. Por quê? Gente, vamos lá. Quando acontece algo muito traumático, muito brutal, que muda o destino no sentido de caminho de um antepassado nosso, isso fica ressoando no sistema familiar, por quê? Porque te afeta hoje. Chegou até você de alguma forma as mudanças que vieram deste trauma. Então, vou dar um exemplo, que eu gosto dos exemplos, porque a gente já vai entendendo melhor, né? E aqui eu vou falando com vocês, mas estou olhando para o pessoal que estão aqui, né? Afinal de contas. Então, vocês não ligam não, que eu não vou ficar focando nas câmeras. Eu foco mais na galera, mas estamos todos juntos, tá? Então, vamos lá, vamos por um exemplo. Me vem um exemplo clássico aqui dos nossos, dos imigrantes, nossos antepassados, que vieram em situações muito difíceis, da Europa, por exemplo, para o Brasil, e enfrentavam uma viagem rumo ao desconhecido, em todos os sentidos. Nunca tinham viajado uma longa distância no mar, nas condições que eram, navios precários, tudo muito novo, né, para a época. E às vezes era um caminho sem volta, né? E às vezes existiam mortes durante a viagem também por conta de situação sanitária, alimentação, doença, tudo, né? Então imagine uma mãe que perde um filho numa viagem dessa. Algo extremamente brutal, inesperado, precoce e traumático, né? Eu falo e me arrepio toda.
porque são histórias que estão na nossa linhagem, de alguma forma, mesmo muito longe. Só que isso gera um trauma, é o trauma da perda. E normalmente essa mulher entra num luto que não é elaborado. Um luto que a gente diz que se transforma em patológico, em doença. Então ela pode desenvolver uma depressão muito profunda e ela tem outros filhos, continua a família, mas aquela mulher ela tem uma ausência emocional para esses filhos. E aí esses filhos sentem a falta dessa presença amorosa, atenta. Sabe, a pessoa que está no momento presente é aquela quando você olha, o olhar está longe. Tô dando um exemplo, tá? Para vocês irem identificando, às vezes, algumas dinâmicas de mulheres muito fortes que às vezes nem podiam, nem tinham tempo. Famílias numerosas, dificuldade de sobrevivência, de entrar no campo emocional, de se permitir sentir aquilo que estão sentindo. Então são processos de luto muito silenciosos, velados, solitários. Bem-vinda, pode chegar. O povo vai chegando. Então, ninguém entendia o que estava acontecendo com aquela mulher, mas existia aquela ausência, aquela distância emocional. Isso é passado para a próxima geração, que já vem com alguns vazios de mãe, por exemplo. E aí vamos imaginar que ela tem uma filha, essa filha é sua avó, ou a sua bisa, que já teve muita dificuldade em passar esse lado emocional para os filhos, a afetividade. Então é uma mulher que já está muito mais endurecida ainda pela vida. Então você é a quarta, quinta geração, por exemplo. Aí você vai me dizer, Gabi, como que isso me afetou? Gente, essa tristeza da perda, ela pode se repetir tanto numa repetição de padrão mesmo. Então, mulheres que vão perdendo seus filhos numa lealdade inconsciente, num padrão que se estabelece, tá? E passam pela mesma dor, quanto essa ausência materno-afetiva dessa figura da mãe se perpetua, geração após geração. E aí você chega na geração atual, por exemplo, com um jovem que o vazio é tão grande, ele está tão perdido de referência emocional, que ele vai para as drogas, ele tem dificuldade de criar relacionamentos saudáveis, de se abrir para o amor, porque a experiência do amor no sistema familiar vem com essas marcas, vem com esses, a gente diz assim, movimento interrompido de amor. O amor estava ali, mas existia um processo de luto, existia uma tristeza, existia uma depressão que interrompe o movimento natural do amor fluir de um para o outro no sistema familiar, ok? Então, assim a gente começa a entender por que esses traumas chegam até nós, porque chega através das consequências de geração a geração e chega porque nós somos leais a essas histórias. E justamente a repetição vai acontecendo até que alguém consiga elaborar o luto, incluir o filho no coração, sem que aquela dor a destrua, a leve para uma cama, entende? Que adoeça, que morra também, porque às vezes acontece. E aí, essa experiência do luto, ela é ressignificada, que é um nome que está sendo muito usado. O que é isso? Ela é vivida de outra forma, ela ganha outro significado. E às vezes isso leva muitas gerações e às vezes não é feito o trabalho. E isso explica muita coisa hoje, no que está acontecendo na geração hoje. Bom, então, onde a gente pode identificar um medo aí nessa história? É o medo da morte, o medo de viajar. Medos que podem vir dessa experiência e ele vai se perpetuando no sistema familiar, no que a gente chama de memória celular. Nós herdamos dos nossos antepassados esses medos, por exemplo, ok? Assim como a gente herda dom, talento, aptidão desenvolvida, nós herdamos também essas memórias, né? Então eu posso desenvolver um medo tremendo de água, porque a perda estava associada à água, por exemplo. As fobias, que a gente não entende de onde vem. Tô dando exemplos, tá?
Eu posso desenvolver um medo de ser mãe, gente. Porque o que significou ser mãe no meu sistema familiar ou para aquela antepassada que vem, digamos, aquela dor dela vem atuando geração após geração, marcou demais a minha família, eu posso carregar um medo de ser mãe, associado à experiência daquela antepassada. Então, eu que estudo a mente humana há 10 anos, e os outros 10 eu fui repórter, eu trabalhei com pessoas, eu já tinha esse olhar mais sensível para o ser humano, porque isso é da Gabriela, eu me surpreendo. Eu olho para a mente humana e falo, gente, que é isso? Que máquina é essa? Que faz as associações inconscientes a histórias que a gente nem sabe que aconteceu. E enquanto a gente não entender a mente humana com essa profundidade, nós ficamos presos a essas histórias. A nossa vida não avança, porque existem os medos paralisantes, que são esses que eu posso estar mandando um comando inconsciente para o meu corpo e ele se torna estéril. Vocês têm noção do que é isso? Porque isso é livre-arbítrio, só que num nível muito profundo e inconsciente. E livre-arbítrio não no sentido religioso, porque aqui eu não vou relacionar o trabalho com nenhuma crença. Mas eu acho que a palavra livre-arbítrio ela já tem um significado importante, apesar de ter vindo de uma escola, né, de uma doutrina. Mas vamos dizer assim, é uma escolha inconsciente de que eu vou trilhar aquele caminho, de que eu vou às vezes até repetir aquele destino. Isso quando as mortes traumáticas, as perdas de filhos não se repetem, tá? E aí eu consigo, numa constelação familiar, fazer o quê? Abrir esse campo inconsciente familiar, entender qual a história que o meu cliente está associado, ok? Qual o bloqueio? E aí a gente consegue fazer o desbloqueio e aí libera o cliente para uma nova história. Às vezes as pessoas, elas têm verdadeiros milagres através da constelação e eu posso dizer isso porque eu fui instrumento de alguns deles. Pessoas que pela medicina tradicional não poderiam engravidar, tanto homens quanto mulheres. E aí fazem um trabalho de cura, porque isso é cura, gente. Isso é cura. No nível profundo. Que o comando que ela passa a dar mental é outro para o corpo dela. E o corpo dela responde. Porque nós somos criados com essa perfeição divina, né? Mas o nosso inconsciente, ele corresponde a 90% do que a gente pensa, sente e dos comandos que eu estou mandando para o corpo e para a minha vida. Então é muita coisa. Então eu digo que esse conhecimento, ele deveria, e se Deus quiser, estará no banco das escolas. A gente deveria se entender, nos conhecermos desde pequenos, para poder fazer essa reprogramação o quanto antes, não é? Por isso que eu dou aula disso. Por isso que eu tenho o curso que vai começar agora em junho de constelação familiar, que é um curso de formação de terapeutas, mas muito mais do que isso, é um curso de autoconhecimento profundo. As pessoas vão começar a se conhecer, se entender, entender o funcionamento da mente inconsciente, para quê? Para quando a coisa empacar, quando vier um problema, ela pelo menos ter uma noção de onde pode vir e ter autonomia de se trabalhar ou buscar ajuda terapêutica e estar aberto para mudança. Porque quem vem nos meus cursos, é possível você auto-aplicar, sim, é possível. Mas eu sempre digo, quando é com a gente não enxerga. A gente tem dificuldade de encontrar lá o trauma raiz, que a gente chama, a matrizinha do negócio. Então eu peço ajuda. Só que quando você entende como a mente funciona, você se abre para essa ajuda. Porque as pessoas, quando elas desconhecem que é assim que funciona, elas ficam resistentes, elas nem sabem o que é a constelação. Então eu tenho como missão, porque eu sou jornalista, eu sou uma comunicadora, gosto do que faço, né? Mas hoje eu comunico o que? Autoconhecimento. Eu comunico essas ferramentas, essas técnicas, essas linhas de conhecimento que nos auxiliam a quê? A mudar, a saltar, a sair do sofrimento. E isso trouxe propósito para minha vida, isso trouxe sentido
para o meu trabalho, né? Então, por isso que eu faço questão de fazer essa transmissão para vocês, mesmo eu estando com um grupo aqui presencial, vocês que estão em casa, que às vezes não podem realmente estar aqui, estão recebendo esse tipo de informação. Certo? Então, vamos lá. Bem-vindas, vão chegando. Hoje, ó, é um grupo de mulheres, coisa mais linda. Depois nós tiramos fotos e mostramos pra vocês. E nós viemos até com quase a mesma paleta de cor, gente. Os azulzinhos, ó, imperou aqui. As risadas de bruxa. Mas é só a risada, viu, gente? Ou não. Ou não. Ai, eu não aguento. Quem conhece já... Bia na área, a maior risada de Fernandópolis e região. E planeta e região. Mostrar a foto lá. Adoro. Ou não, né, Roseli? Ó, um beijo pra quem tá aí assistindo ao vivo, viu, minha gente? Ai, que bonitinho. Então vamos lá, a Roselizinha tá lá, ela sempre vem, pega estrada pra estar aqui com a gente, né, meu amor? E quando ela não pode vir, ela tá aqui no ao vivo. Beijo, foi aluna do curso Ser Completo, a formação em constelação, que eu tô aqui também divulgando pra vocês, porque vale muito a pena, né? Investimento pra vida inteira. Então vamos lá. Tô falando que medo é memória. Memória de algo que pode ter acontecido com você, desde o útero da mãe, e com os antepassados, e você carrega e traz e pode estar sendo influenciado. Então eu vou dar um exemplo agora, eu falei do útero. Minha mãe, ela teve um susto, com 9 meses, barrigão assim, muito grande que tava, caiu uma lagartixa. Eu sempre falo errado, lagartixa. Falei certo? Eu boto erro onde não tem. Lagartixa, eu falo, tá errado, é lagartixa. Nossa, que nervoso! Eu não tenho nojo, não. Eu acho que eu superei esse medo, mas eu era muito assustada. Então, ela levou um susto muito grande, né? E um medo, ela passou um medo de perder o bebê e tudo mais. E isso a gente também traz. Então, às vezes, uma pessoa muito assustada é algo que pode ter acontecido nessa fase, em que o que a mãe sente, o bebê sente junto. E assimila tudo. E não tem condições ainda de elaborar. Então, fica lá na gavetinha lá do inconsciente, aquele registro, e quando vem um estímulo parecido que o ameace naquele cenário vivido do trauma, a gente aciona o medo. Você vê que coisa? Por isso medo da água, medo de dirigir, medo de viajar, medo de altura, nossa, e assim vai. Só que agora eu vou falar de medos, gente, ligado ao campo emocional, porque esses realmente nos travam, nos paralisam, tá? Eu vou citar medos principais, assim, básicos, que todos nós carregamos num grau ou outro, tá? Então vamos lá. Medo de abandono, medo de ser abandonado, porque no nosso sistema familiar a gente teve muitos filhos bastardos, a gente teve abandono de criança, a gente teve doação de criança, de forma que às vezes não era uma coisa, era um segredo, né? Então, de fato, a gente pode ter registrado, de novo, lá um abandono. Eu registrei abandono, por exemplo, quando eu nasci, porque eu fiquei na incubadora 3 dias, minha mãe quase morreu, ficou sedada, e eu senti que fui abandonada. Eu tive que trabalhar muito isso em terapia, porque eu tinha um medo de abandono terrível. Eu tinha um medo, por exemplo, tô me entregando, eu adoro quando eu me entrego, né? Vocês também gostam. Porque nada como a gente citar o nosso processo, né? Passei e passo por todas essas limpezas através da terapia. Vim cair na terapia pra mim. E acabei me entusiasmando tanto e falando, bom, agora eu preciso compartilhar isso aqui. As pessoas precisam ter acesso a isso aqui, né? Porque tá louco. Todo probleminha todo mundo tem. Trauma todo mundo tem. Então, por exemplo, outro medo que eu tinha, que eu trabalhei, era o abandono com relação à minha mãe. Medo de rejeição, que eu senti os dois. E às vezes são situações diferentes que levam a gente para percepções diferentes. Então, medo de ser abandonado e medo de ser deixado mesmo. É a separação.
A rejeição é não ser aceito, como é, né? Então, por exemplo, a minha mãe me esperava menino. Então eu também tive que trabalhar a rejeição, porque eu era uma menina. E não era por mal, mas olha como é complicado. Porque isso vai ficando lá nas gavetinhas do inconsciente do bebê. Ele sente tudo, ele sabe tudo. Existe uma simbiose, gente. Existe uma leitura, digamos, do que a mãe pensa, sente pelo bebê. Não adianta. E tudo isso são estudos muito novos dentro da história da humanidade. Neurociência vem aí para explicar, tá? Então, medo do abandono. Eu esqueci o outro medo, depois eu conto. Eu esqueci, vamos lá. Medo de rejeição, de não ser aceito como é. E é complicado, porque se você tem medo de rejeição, eu vou dar exemplos de características, indícios de que você pode ter esse medo e nem sabe. O medo de rejeição, por exemplo, é aquela pessoa que tenta agradar todo mundo, que tenta se adequar, que é difícil de dizer não para os outros, difícil de se encontrar aquilo que gosta, que ama fazer, difícil de encontrar o seu caminho, o seu lugar no mundo. Tem medo de rejeição, porque às vezes vai fazer um trem que só ele entende, ou a família não entende, ou é muito diferentão, ou todo mundo é advogado, ele quer ser estilista, sei lá. Entendeu? Então, se ele tem medo de rejeição, ele vai travar. Vai ter um monte de confusão aí. Tá. Medo de rejeição, medo de abandono, medo da morte. Ah, tá. Antes da morte, porque a morte é mais, né, clássica. Medo de criar vínculos. Medo de compromisso, de se vincular em amor. Por que a gente tem esses medos? Porque eu nem sei dessa história, mas aqui, ó, tá lá no meu sistema familiar. A minha bisavó, quando ela amou, ela ficou viúva, com os filhos tudo pequeno, passou fome. O que significou amar? Nesse registro. E o meu sistema familiar carrega isso, porque aí os filhos dela, um deles, o meu avô, já carregava todo esse sofrimento, toda a dor dessa mulher. Foi um homem que se endureceu, já criou os próprios filhos assim, ou seja, gente, a consequência vem no efeito dominó. Então o medo é um mecanismo de defesa da mente, para te dizer assim, ó, karma lá, que amar é perigoso. Porque um dia aconteceu isso. É como se a mente tivesse um registrinho ali só das coisas ruins. Só das pancadas. E o medo é a fumacinha que acende quando você tá prestes a correr esse risco. Então, por exemplo, eu tô gostando de alguém, eu tô amando, mas aí acende o medinho e liga a luzinha vermelha falando, olha pros seus pais, separação, confusão, sofrimento, amar não é bom não. Aí criou uma crença. Aí eu tenho medo do compromisso. Aí ou a pessoa larga, ou eu largo, e aí eu falo, não, porque não era pra dar certo. Ou comigo não dá certo isso aqui. Não dá certo o quê, gente? Tem que fazer o quê? Ir lá na listinha do inconsciente e limpar isso aí. Não é porque não deu certo com sua bisavó, com seus pais, que você precisa continuar se impedindo de construir vínculos saudáveis. É deixar no passado o que é do passado e dar comandos para sua mente, entrar no controle da sua vida e não deixar a sua mente te comandar, que a mente inconsciente comanda mesmo, através disso, dos medos, por exemplo. Porque aí são as travas, e aí você não entende por que você está em autossabotagem. E eu vou dizer mais, às vezes a pessoa tem medo de compromisso, ela chega a casar, mas ela não se vincula. É aquela pessoa que vive distante emocionalmente, ela não aprofunda o vínculo, ela não aprofunda diálogo, ela não se abre. E você sente, se você é sensível, você sente. Difícil de falar de si próprio, das intimidades, das suas dores. Porque hoje nós estamos num outro momento em que nós queremos para as nossas relações profundidade, não é mais no raso, fazendo acordo para estar junto. Nós não queremos, a gente não aguenta mais isso. Mas essa é a realidade, olhando para trás. Então nós temos sim que olhar para isso e voltar a acreditar num modelo de relação que a gente nem conhece, que a gente não tem referência ainda, conhecida do sistema familiar, dos próprios amigos, às vezes tem. E aí quando você acha um casal desse, meu filho, agradece.
Você é obrigado, Senhor. Eu procurei esse casal na minha vida e achei, graças a Deus, alguns no meio do caminho que são referências de que estão topando um processo de aprofundamento juntos, de vínculo. Tá. Medo de abandono, medo de rejeição, medo de compromisso, medo de prosperidade, medo de ficar rico, gente. Nossa, isso acaba com a vida de uma pessoa. Por quê? Não, e ele tem medo de ficar rico, mas também de atrair alguém rico. Fudeu. Nossa. Ferrou. Por quê? Porque a minha trisavó, quando casou com um homem rico, o homem dominou, o homem castrou, o homem mandou, fez e aconteceu porque ele tinha poder. Então o dinheiro significa o quê? O risco. Um homem bem-sucedido na vida de uma mulher. Ou uma mulher bem-sucedida, que também pode ter humilhado. Enfim, a honra pro macho, né? O que significou um dia? Alguém ter se casado com uma pessoa rica. Se foi traumático, se teve dor no meio, aí a gente cria bloqueio. Certo? Medo de ficar rico. Ó, a pergunta aqui. É sempre a mesma pergunta. O que significou no seu sistema familiar um dia alguém ficar rico? Olha para essa história. Às vezes a pessoa enriquece, constrói um monte de coisa, tem os filhos, dá tudo pronto. Quando morre, aquilo vira uma guerra de disputa por herança, por patrimônio. E virou o quê? Ser rico virou o quê? Uma guerra. Significou a discórdia, a separação. Você pode criar uma crença, não quero ser rico, o dinheiro só traz isso aí, ó, confusão. E mentira, gente. O dinheiro trouxe naquela circunstância, porque não se tinha maturidade, não soube ensinar filhos dando valor, e assim vai. Ou supervalorizou demais o material e ensinou que o material, sem querer, né? Tem mais valor do que o ser humano, do que os vínculos, inversão de ordem. Quantos não fazem isso? Numa ignorância, mas fazem. Certo? E aí os filhos vão brigar pelo quê? Pelo que o pai tanto valorizava. É o pai ali, a representação, a simbologia. Mas é guerra. Porque, na verdade, tudo que eles queriam era um pai mais presente. Um exemplo, tá, gente? Um pai mais amoroso, um pai que mostrava como é construir algo, o valor que tem, enfim. E assim vai. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar e dar comandos agora. Nós vamos juntos desbloquear essa questão da prosperidade, ok? O medo da morte. Eu vou encerrar com o medo da morte, que eu tô vendo meu tempo aqui. Eu sempre faço meia horinha aqui juntos e depois eu vou pro trabalho no grupo. Fechou? E venha no próximo, pra não ficar passando vontade, porque é aí que o bicho pega quando a gente vai pro trabalho na prática, tá? Depois da nossa palestra. Então vamos lá. Medo da prosperidade. Vamos dizer junto comigo aqui. Se você já identificou esse padrão em você, tá carregando isso, nem sabia, tá com dificuldade de prosperar, meu filho, você tem medo da prosperidade, por alguma razão, tá? Você tá fugindo dela. Então vamos lá. Eu vou já direto ao ponto. Hoje eu vou dar um comando que vai... É como se a gente estivesse falando... nós estamos falando diretamente com o nosso sistema familiar. Então assim, ó. Querida família, se um dia a prosperidade significou sofrimento, separação, dor para qualquer membro da nossa família, eu sinto muito. Eu honro essa história hoje, me permitindo ser próspero, próspera, honrando o dinheiro e os bens materiais, para que eles sirvam a vida, para que eles sirvam os vínculos. Porque hoje eu tenho um pouco mais de consciência de fazer o dinheiro trabalhar para mim, para que eu não precise ficar escravo do dinheiro e nem do medo da falta. A minha prosperidade
pode significar a prosperidade de muitos. Então, eu compartilho da minha abundância sem medo da falta. O meu sucesso pode significar o sucesso de muitos. Assim é. Nossa, fiquei toda arrepiada. E vamos falar sobre o medo da morte, pra gente encerrar. Já deu tempo, vamos fechar com esse medo primordial em nós. O medo da morte vem, como eu disse, a partir de mortes traumáticas, brutais, precoces, que é a história da humanidade e dos nossos antepassados também, porque nós viemos de guerras, né? Pós-guerras e uma dificuldade tremenda de sobrevivência. E a morte seria o natural da vida, mas quando ela é traumática, nessas circunstâncias que eu falei, é aí que a gente realmente aumenta o medo de que ela volte a acontecer, de que ela ocorra e tudo mais. E lidar com a morte é também um caminho de lidar com a sua fé, com a sua crença, com relação a isso, porque a morte é o que a gente tem de mais certo, e isso todo mundo fala, ok? E seria o natural, por exemplo, morrer depois de uma vida vivida, né? E a gente sofre muito quando a morte, ela, ao nosso ver, sofre muito mais, é precoce. Então a gente sofre muito mais quando a morte é precoce. E a gente muitas vezes não acredita que, mesmo sendo precoce, é uma escolha daquele ser. E por que, Gabriela, você está dizendo que é uma escolha? Porque eu acredito numa criação que nos faz livres e soberanos, feitos à imagem e semelhança. Então eu acredito que nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo, mas no nível inconsciente. Então essa pessoa, ela pode ter escolhido ir, mas não conscientemente. Então ela não verbalizou que queria ir, ela nem sabia que queria ir, ela pode resistir. Sabe quando a pessoa está doente, visivelmente resistindo num processo já de morte? Mas se ela foi, eu, Gabriela, não duvido que é uma escolha, mesmo que inconsciente, tá? Porque eu acredito nisso, que nós somos soberanos nas nossas escolhas, e às vezes nós estamos carregando um fardo muito grande já, emocional, nós estamos cansados e nós buscamos às vezes um motivo, uma situação para que a gente se fragilize ao ponto de morrer. É o que eu acredito. Então eu não acredito que a gente é vítima, nem na morte. Acredito que somos co-criadores. Estamos criando o tempo todo essa realidade. Isso é uma crença da Gabriela, minha, com base em 10 anos de estudo do ser humano e de lidar com pessoas. Isso me conforta. Por quê? Porque quando você entende que a pessoa vai, e mesmo que é por escolha, o que cabe a nós, se não respeitar? Né? E o respeito, ele vem antes do amor. Porque o amor, muitas vezes, ele nos leva ao desespero, ao apego, a querer que a pessoa fique de qualquer forma. E a pessoa mesmo, como eu falei, ela já está no limite das forças dela, físicas ou emocionais. Então, respeitar a escolha de uma pessoa, mesmo que seja de morrer, é algo que traz para mim, voltando a dizer, um pouco mais de conforto e também de ver esta pessoa grande e não pequena, vítima da vida, vítima de uma doença. Eu trabalho com cura. Eu há 10 anos vejo remissões de câncer. Eu acompanho pessoas que escolhem viver
E mesmo que vivam um período curto, elas viveram, elas se curaram, elas se reconectaram, elas perdoaram o que tinha que perdoar. E aí o corpo estava no limite físico. Mas a alma estava em paz, que é o que interessa. E não importa para onde a gente vá. A alma não morre. E isso em todas as religiões. A gente sabe, só tem nomes diferentes. Mas existe uma partícula divina em nós que nunca morre. Para onde ela vai, o que vai acontecer com ela, não importa. Então, eu acredito que o medo da morte, ele pode ser trabalhado em nós, ele pode ser amenizado em nós, quando a gente entende que existem N fatores, circunstâncias por trás de uma morte. E quando a gente começa a entender isso, porque isso é muito complexo, é um curso só sobre isso, a gente começa a ver o divino mesmo na morte. E isso nos acalma muito. Que é aquela história. Por trás de tudo tem um porquê. Da morte também. Então é isso. Nós vamos encerrar aqui a nossa live. O nosso vídeo vai estar no YouTube. Eu vou continuar o trabalho aqui com o grupo. Teremos a constelação em grupo agora. Depois do coffee, é claro, porque a gente alimenta o corpinho também. Com coisas delícias. E lembrando que você pode vir e participar do nosso próximo encontro. Sempre às terças-feiras, das 18h30 às 22 horas, combinado? Então, um beijo para quem tá em casa. Obrigada por ter acompanhado.